Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, verso de número 14. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, verso de número 14. Leiamos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, este verso, ele retoma pela primeira vez a temática que foi iniciada lá no verso 1, do Verbo encarnado, do Verbo como a palavra, como Cristo. E aqui temos exatamente o que podemos observar a título de temática deste culto, o método pelo qual Deus se revela. O método pelo qual Deus se revela é único e tão somente na sua plenitude e totalidade, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a palavra encarnada, o Verbo encarnado. O único meio, o único modo de conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo ao longo desse texto que já observamos até aqui tem a ver com relacionamento, não simplesmente saber algo sobre. Para nós o conceito de conhecimento está interligado a termos algumas informações sobre algo, sobre alguém. E certamente nós usamos esse termo quando nos referimos numa conversa informal em que alguém pergunta para você se você conhece uma outra pessoa e você diz que sim, conhece. No entanto, com grande frequência, se for perguntado alguns detalhes, onde mora, onde trabalha, filho de quem, possivelmente nós não saibamos. Levanto esta questão exatamente para ilustrar o fato de que nós usamos o termo conhecer relacionado a pessoas apenas, por vezes, para identificar as feições de alguém, já ter visto em algum lugar. E às vezes nem é verdade, a gente se engana, né? As pessoas são às vezes muito parecidas umas com as outras, em alguns casos, e nós confundimos. Mas isso não é conhecer. Conhecer na Escritura, especialmente na sua relação com Jesus Cristo, tem a ver com intimidade, com relacionamento. Conhecer de diálogo. E o que é um diálogo? Simples. Falar e ouvir. Falar e ouvir. Nós ouvimos a Deus por meio de Jesus Cristo ao lermos as Escrituras. Nós falamos com Deus por meio de Jesus Cristo, através das nossas orações. Isto é diálogo. Portanto, nós temos aqui, resumidamente, quando falamos de um modo concreto sobre relacionamento com Deus, estamos falando de ler a Escritura e orar. Leitura, palavra e oração estão interligados. Este conhecimento está relacionado a este aspecto de um modo mais simples possível e, ao mesmo tempo, de um modo tão necessário. Ao que tudo indica, há uma certa tendência da nossa parte de transformarmos as coisas que são costumeiras ou fazem parte do dia a dia como coisas que podem ficar para depois, ou coisas, às vezes, até colocadas como de segunda importância, quando, na verdade, as coisas mais sublimes estão ligadas exatamente à constância, à simplicidade, à manutenção da vida cristã, do modo mais simples, ler a palavra, orar. Temos aqui exatamente de um modo muito concreto, material, vívido, a experiência de conhecermos a Jesus Cristo a partir deste exercício cotidiano, constante. Portanto, o texto até aqui, ele trata exatamente desse crescimento contínuo, desta constância, desta permanência. Isto é extremamente necessário, porque ao longo do tempo os embates, eles têm um ponto central de concentração.
As heresias, por vezes, estão relacionadas a Cristo, ou tentativas de deturpar uma visão correta acerca de Cristo. Seja no seu sentido mais intelectual, numa esfera mais intelectual, seja na sua esfera mais simplória do dia a dia, do cotidiano. O resultado final de um exercício intelectual equivocado acerca de quem Cristo é tão corrosivo, tão destrutivo, quanto a simples ausência de uma vida devocional diária. Um numa esfera intelectual, o outro na esfera prática. Ambos desconsideram quem Cristo realmente é, ou deixam de usufruir dos benefícios de quem Cristo realmente é. Um destes casos que podemos citar está no entorno do século II, século III, um sistema de entendimento, uma visão de entendimento acerca de Cristo chamada de docetismo. O que esta heresia, assim considerada pelo Concílio de Nicéia no ano de 451, define? Eles entendem que Cristo não é carne. Cristo não se encarnou. Isto eles defendiam. Cristo é apenas uma visão, uma ilusão apenas. Ele não é concreto, ele não é material. Bom, pois, qual o problema? Bom, acima de tudo, o problema mais grave é que a Escritura diz exatamente o contrário. E tudo aquilo que é o contrário do que a Escritura diz é corrosivo para nós. Isso por si só já é necessário de ser reputado como algo indevido, no mínimo. No entanto, há alguns pressupostos, alguns antecedentes. Eles assim pensavam porque pressupunham que tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é físico é ruim. Apenas aquilo que é espiritual é mais elevado. Ao longo do tempo, esta visão tem conduzido a igreja cristã a deturpações terríveis. Se o corpo é mau, o que importa é o espírito, duas linhas de implicação se seguiram ao longo do tempo e permanecem até a atualidade. E já consideramos, de certo modo, até aqui. Se o corpo é mau e o que importa é o espírito, é fortalecer o espírito, bom, então seguiremos uma série de regras, normas, para tentar reduzir tudo aquilo que é físico. A consequência é que se produz uma religião puramente mecanicista, cheia de regras, normas. É como se disséssemos que a vida cristã é resumida por uma única palavra: não. Não pode, não deve, não faça, não toque, não queira, não sinta, não deseje. A vida cristã não é reduzida apenas a uma série de coisas que não se deve fazer. A vida cristã é exatamente o contrário. Se pudéssemos resumir a vida cristã numa única palavra, talvez essa palavra fosse sim. Usufruir daquilo que Deus nos deu, do modo correto, do modo adequado. No entanto, esta visão de separação entre material e físico produz uma religião cheia de regras rígidas, pesadas, duras, que na verdade ninguém consegue cumpri-la. Uma religião da lei. E quando nós trazemos à tona no Antigo Testamento a função da lei, a única função é provar que nós não somos capazes, que nós não podemos. O que resta? Desespero. Não há saída, não há salvação. Por outro lado, uma outra linha que se seguiu a partir dessa visão rompida entre espírito e físico, se diz respeito exatamente à implicação de que, se o que importa é o espírito, faça o que quiser com a carne. Resultado, ao longo do tempo, uma vida libertina, promíscua, desde que se venha à igreja, desde que se ore e automaticamente se seja purificado, se cumpra essas regras, e aí se vive a vida como bem entender, do jeito que se quiser, desde que um dia ou outro você pise na igreja, um dia ou outro você leia a Bíblia, e
a vida cristã se torna sinônimo de libertinagem. Os equívocos de pensar desse modo são terríveis. Na sua linha intelectual, ou mais dentro das relações doutrinárias, não compreender quem Cristo é afeta toda a construção doutrinária na nossa visão, não a sua essência. A verdade não muda, mas a nossa concepção da verdade será corrosiva, deturpada e, consequentemente, nós arcaremos com as implicações disso. Uma visão errada de Cristo nos dá uma visão errada da revelação. Logo, uma visão errada de quem Deus é. Não conhecer a Cristo, ou conhecer a Cristo de um modo equivocado, aquilo que Ele não é, nos dá uma visão errada de quem Deus é, de quem é o Pai. Consequentemente, também nos dá uma visão equivocada quem é o homem, quem é o ser humano. Porque Cristo lança a luz para mostrar quem de fato nós somos e o que devemos ser. A implicação também, ela se segue. Nós não teremos uma visão correta da salvação, nós não teremos uma visão correta da igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja, não teremos uma visão correta da salvação, porque Cristo é o Redentor, não teremos uma visão correta da obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Consolador enviado por Cristo para aplicar todo o ensino de Cristo à nossa vida, à igreja. Teremos uma visão equivocada acerca das últimas coisas, acerca da vida eterna, porque Cristo continuará como mediador entre Deus e nós por toda a eternidade. Portanto, uma visão errada de quem Cristo é corrói completamente tudo. Por isso que ao longo do tempo poderíamos dizer que uma das estratégias de Satanás sempre consistiu em apresentar visões errôneas sobre Cristo. O apóstolo João, ele escreve aqui de um modo que combate de uma maneira direta um destes erros. E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Assim começa o verso 14. E o que é o Verbo se fez carne? O Verbo é exatamente Cristo, a palavra, o poder criador. Lembremos que este prólogo, verso 1 ao verso 18 do capítulo 1 do apóstolo João, ecoa Gênesis, especialmente no capítulo 1, toda a esfera da criação. E disse Deus, haja luz e houve luz. Esse poder da palavra é o Verbo, a palavra, o Verbo. Este Verbo que trouxe tudo à existência. E quando nós lemos o apóstolo Paulo aos Colossenses, ele fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, referindo-se a Cristo como Criador de todas as coisas. Ele é o início, a origem, ele é o alvo final, ele é aquele que sustenta e conduz todas as coisas para a execução do plano divino. Quando lemos Hebreus capítulo 1, mais uma vez, o autor da carta é enfático, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E este é Cristo. Este, o sublime Criador de todas as coisas, Senhor sobre tudo e todos, se fez carne. E por carne, é exatamente isto que nós podemos pegar agora, que você pode apalpar o seu braço, por exemplo, desta mesma carne. Não, o que é material não pertence à maldade, à malignidade, a Satanás. É criação de Deus. Cristo andou nesta terra de um modo físico, como nós o somos agora, real, concreto. Ser humano não é algo deturpado, não é algo ruim. Aqui está a base, a única solução para os dilemas existentes em toda a humanidade, que permeiam exatamente na atualidade.
Qual é o valor do ser humano? Inúmeras tentativas de resposta a esta questão foram levantadas e continuam sendo levantadas, mas a única resposta, por vezes, é imensamente esquecida. Há valor no ser humano, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Verbo, a palavra, encarnou-se fisicamente como nós o somos. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele é enfático. E as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. É físico, pode pegar. E aqui certamente está uma das maiores grandezas que deve nos maravilhar, ainda que não tenhamos resposta, o que é muito bom, porque nós não podemos explicar a grandeza de tal fato que passo a descrever. Quando lemos Atos capítulo 1, Cristo foi assunto ao céu, fisicamente. Este corpo físico de Cristo adentrou o céu. E assim ele permanecerá por toda a eternidade. Que grandeza! Quem disse que estas verdades grandiosas, profundas que a Escritura nos oferece, nos apresenta, não devem nos deixar estupefatos com a grandeza do nosso Deus? Não temos explicação. Não sabemos descrever. Não sabemos como exatamente é. Mas o fato é que ele adentrou o céu. Eu vou preparar lugar. E está preparado. Lá é o nosso lugar. Lá é o nosso verdadeiro lar. Tudo isso começa sem essa separação, sem essa dissociação. E o Verbo se fez carne. E o texto continua. E habitou entre nós. Literalmente esse verbo habitar, ele significa viver em tendas. Este conceito de viver em tendas, ele é encontrado lá em Êxodo. Qual é o contexto em que aparece esta expressão correlata no Antigo Testamento? Deus livra o povo da escravidão no Egito, depois de tê-los feito passar a pés enxutos pelo mar, protegendo-os, coluna de fogo para conduzi-los à noite, coluna ou nuvem durante o dia, para guiá-los e protegê-los. Deus manda, no livro de Êxodo, após revelar-se diretamente a Moisés, manda fazer uma tenda com uma série de especificações minuciosas, detalhadas. E o que significa esta tenda, este tabernáculo que acompanha o povo durante toda a sua jornada, durante toda a sua peregrinação, rumo à terra prometida? A presença de Deus com eles. A presença de Deus para guiá-los, conduzi-los nesta jornada. A presença de Deus que os libertou de um modo miraculoso, grandioso da escravidão. A presença de Deus protetiva, cuidadora. A presença de Deus conduzindo, guiando, mostrando o caminho, para que saiam do deserto, dessa peregrinação, e cheguem à terra prometida. Belíssima história. Mas ela é um tipo. E a carta aos Hebreus mostra claramente qual é a realidade desse tipo. A realidade desse tipo está relacionada à salvação da escravidão dos pecados, está relacionada à libertação, ao modo como Deus nos liberta da escravidão do pecado, para a redenção, para a salvação. Portanto, a presença de Deus entre nós é uma presença redentiva, salvadora, transformadora,
que conduz, que guia, que nos leva à redenção, à vida eterna, à salvação. Uma das implicações mais concretas e reais do relacionamento íntimo com Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, é exatamente desfrutar do caminho nesta peregrinação, da direção nesta peregrinação, pressupondo o fato de que fomos libertados, resgatados do pecado, transformados, redimidos. É todo o contexto, especialmente o imediatamente antecedente, verso 12, 13. Somos feitos filhos de Deus. Ele nos conduz, nos protege, guia, sustenta, dirige. E o alvo final é a redenção, é a vida eterna, a salvação. Ele habitou entre nós. Por sinal, lembremos, né? Um dos nomes de Cristo, descrito pelo profeta Isaías, é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A habitação de Deus conosco. Por isso, por vezes, é usada a expressão tabernacular. Em essência, de sentido, é exatamente este habitar entre nós, a presença redentora, transformadora, cuidadora, que nos leva para a salvação, para a redenção. E esta encarnação, quando ela se apresenta, Cristo, o verdadeiro Deus em pessoa, é descrito como cheio de graça e de verdade. Cheio é pleno, completo, total. Não há brechas, não falta nada. Não falta nada do quê? Ele expressou graça, verdade. Estas duas expressões, no Antigo Testamento, são muito provavelmente as palavras mais importantes de todo o Antigo Testamento. Graça ou misericórdia. Ao longo de todo o Antigo Testamento, somente essas duas palavras, se nós tomássemos a construção que elas recebem, o uso que elas receberam durante todo o Antigo Testamento, talvez levássemos a vida inteira para analisar minuciosamente todas as ocorrências dessas palavras, mas seria um exercício extremamente belíssimo e altamente enriquecedor para todos nós, porque graça está relacionado ao Antigo Testamento com misericórdia, o cuidado de Deus, a presença de Deus, ecoando aqui também o fato de que Deus se revela, e quando nós olhamos o Antigo Testamento, Deus se revela como o eu sou. Lembremos, quando Moisés até fica titubeando de enfrentar Faraó, o que não é algo à toa. O homem mais poderoso do mundo antigo, que poderia destruí-lo. E ele diz, quando chegar diante de Faraó, quem eu direi que me enviou? Qual é a resposta de Deus? Eu sou. Certamente os irmãos já leram várias vezes o Evangelho do apóstolo João, e é exatamente aqui que nós encontramos as séries sobre o eu sou, Jesus dizendo eu sou, ele é Deus, é a revelação, no mesmo teor. E este eu sou em Êxodo é a revelação do nome pessoal de Deus, o que está relacionado ao Deus da aliança, que vem até os seus para entrar em um relacionamento de intimidade com eles, porque eles não podem ir até Deus, eles são incapazes. Mas é o Deus que se rebaixa às limitações humanas para entrar em relacionamento com os seres humanos, sem deixar de ser Deus, sem nenhuma perda mínima da sua majestade, da sua grandeza. Ele não perde nada, mas nós ganhamos tudo. Ele uma terminologia que nós utilizamos dentro das discussões técnicas sobre revelação tem a ver com acomodação de linguagem.
Isto é simples de compreendermos o que significa, não a sua inteireza. O princípio norteador é que o finito não pode conter o infinito. Deus é infinito, nós somos finitos, limitados. Mas este Deus finito, Ele se revela de um modo compreensível a nós. A nossa linguagem não é a linguagem de Deus. Que língua Deus fala? Ora, falar uma língua é uma limitação humana. Mas Deus fala a nossa língua. Abra a sua Bíblia. Deus está falando em português. Ele está falando. Ele se revela a nós, se acomodando às nossas limitações, para nos revelar a grandeza e sublimidade da salvação. Cristo Jesus é o ápice do que poderíamos chamar de princípio de acomodação de linguagem. É o Deus grandioso que se encarna dentro da esfera das nossas limitações, mas sem pecado, sem nenhum pecado. E assim, esta expressão graça ou misericórdia, com frequência nas nossas Bíblias traduzido por misericórdia, tem a ver com o cuidado de Deus, com o Deus que se revela, que se acomoda às nossas limitações, que vem até nós, porque nós não podemos ir até Ele, que se apresenta de um modo pessoal, íntimo, mostrando o seu nome, quem Ele é. O Deus absoluto, eu sou. Deus não precisa de complementos. Ele é. É o fundamento do ser, de toda a realidade. Nada mais é necessário. Ele se basta, autossuficiente. No entanto, revela-se a nós. Ao mesmo tempo que a palavra verdade, ao longo do Antigo Testamento, é traduzida de diversos modos, como veracidade, fidelidade, segurança, algo garantido, chancelado. Está relacionado ao fato exatamente que a garantia de todas as promessas feitas, elas se cumprem, porque Deus é verdadeiro, portanto é digno de confiança. Resumidamente, poderíamos dizer que Deus é o único digno de confiança, e o que Ele diz é certo e garantido. Uma das expressões mais contundentes ocorre ao longo dos profetas, quando os profetas, falando por boca de Deus, esta é a sua função primordial. O profeta é aquele que fala por boca de Deus, e eles começam dizendo: assim diz o Senhor. Essa expressão não é meramente pro forma, não é apenas uma introdução para o que será dito esteticamente. Ela indica que é certo, é garantido. Vai ocorrer exatamente como foi dito, porque quem garante é Deus. Se Ele diz que é. Se Ele diz que fará, fará. Nós podemos prometer inúmeras coisas, e podemos prometê-las com sinceridade. Podemos prometer realmente coisas que queremos e desejamos, e que talvez não sejam nada equivocadas, erradas. Podemos prometer amanhã tomar um café com amigos queridos. Podemos prometer amanhã fazer uma atividade importante para nós, para os outros. Mas nenhuma garantia há que poderemos executar tais coisas. Nós não temos garantia sequer que daqui a 10 segundos, 1 segundo, estaremos vivos. Para Deus não há distinção entre dizer que fará e fazer, porque não há nenhum impeditivo entre Ele dizer e executar. Para nós, há uma infinidade ilimitada de percalços entre prometer e eu executar. Eu não tenho garantia nenhuma, mesmo que não haja nenhuma maldade da minha parte. Mas Deus não. Se Deus diz, Ele faz. Não há nenhum limite,
Portanto, consequentemente, podemos dizer que para Deus dizer e fazer são a mesma coisa. Prometer e executar é o mesmo, porque Ele diz, Ele faz. Por isso Ele é digno de confiança. Por isto, ou a partir deste fundamento que nós lemos e podemos compreender textos como trazer à memória, relembrar os grandiosos feitos do passado, que o Senhor realizou no passado. Podemos testar, no bom sentido do termo, porque isso fortalece a nossa fé. E nunca é demais repetirmos: quantas vezes Deus deixou de cumprir aquilo que prometeu? Nunca. Nunca. Portanto, qual é a probabilidade de que Ele cumprirá tudo quanto Ele prometeu? Total. Total. Portanto, esses termos graça, verdade, mostram que Cristo é a plenitude da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da comprovação de que Deus é verdadeiro. Quando nós olhamos as profecias ao longo do Antigo Testamento, elas têm um ponto de contato: Cristo. Elas apontam sempre para Cristo. Nenhuma profecia tem relação particular, individual, com pessoas individuais, a não ser com Cristo. Não há profecias específicas para mim exclusivamente, ou para você exclusivamente. Todas as profecias estão interligadas a Cristo, e ao estarem interligadas a Cristo, elas são dirigidas a nós, o corpo de Cristo, a igreja. Portanto, Cristo é o cumprimento cabal, completo, é a revelação plena, total, cheia. Não há abertura para nada, não há necessidade de nada a não ser Cristo, como aquele que revela o Pai, que revela o amor de Deus, que revela a graça, a misericórdia, a verdade. Cristo é a comprovação clara, plena, de que Deus cumpre tudo quanto promete. É a concretude material e real. Por isso, esta grandeza, o texto continua, o apóstolo João diz: e vimos a sua glória, vimos a sua majestade, vimos a sua majestade, a sua grandeza, quem Ele é revelado em Cristo Jesus. Lembremos, mais uma vez, Moisés insiste e quer ver a glória de Deus, e ele precisa ficar oculto na pedra. Outra analogia importante: Cristo é a pedra, ele precisa estar atrás da pedra e apenas ver o lampejo da glória de Deus, porque ele não pode ver a Deus diretamente, e nenhum de nós o pode, e nenhum de nós o fará, nem mesmo no céu. Apocalipse deixa muito claro que nós vemos a Deus por meio de Cristo. Jamais poderemos contemplar a grandeza, a majestade do Criador, a não ser por meio do Filho. Cristo é a plenitude da revelação do Pai na sua totalidade, por toda a eternidade. Toda a eternidade. Portanto, no céu, transformados, plenamente regenerados, com um corpo santificado e purificado, ainda assim não poderemos contemplar a majestade plena de Deus. O faremos pela mediação do nosso Redentor. Assim, o apóstolo João diz: vimos a sua glória por meio de Cristo. E a expressão vimos, ela é importantíssima e chave aqui, porque ela designa não simplesmente alguém que está vendo, não meramente uma ação dos olhos em identificar que tem alguma coisa, mas diz respeito a um modo de ver, de contemplar, que transforma aquele que vê. Portanto, contemplar a glória, a majestade de Deus plena em Cristo transforma a sua vida.
se não transforma a sua vida, se você não tem uma vida transformada, santa, há algo incompatível. Só há duas probabilidades, mas é você que tem que percebê-las e avaliá-las em si mesmo, numa autoavaliação profunda. Se diante da glória e majestade de Deus por meio de Cristo, você não tem uma vida transformada, ou você não viu, ou você insiste em agir de modo contrário àquilo que tem recebido. Ambos vão destruir a sua vida. Ambos. Não tem saída. E este ver é contemplar pela fé, conhecer pela fé. Fé não é uma aposta, não é um chute, não é um salto no escuro. Não diz respeito à motivação interna de que vai funcionar. Não. É convicção, certeza, garantia. Está ligado a conhecer a Cristo, saber quem Ele é. Conhecer a pessoa, a obra de Cristo. Este ver, contemplar a glória, é contemplar a glória, como será descrito e explicado já na sequência. Glória como do unigênito do Pai. Uma das insistências do apóstolo João é comprovar que Filho de Deus, no sentido essencial, apenas Jesus Cristo é. Ele é unigênito. Essa expressão designa não simplesmente um filho único, como às vezes nós usamos o termo primogênito para nos referir aos nossos filhos como o primeiro, o que nasceu primeiro. Mas o apóstolo João insiste, ele é unigênito, o que significa que ele é único da sua categoria, designa tecnicamente aquele que é único da sua raça. Não há outro, não existe outro igual. Não há substituto, não há que se assemelhe, não há quem se aproxime dele minimamente. Por sinal, todas as tentativas de Satanás dizem respeito exatamente a apresentar-se como próximo. Uma das palavras-chave que o apóstolo João vai usar em termos de combate nas suas cartas é anticristo. Aquele que quer tomar lugar de Cristo. Mas não é possível. Ele é único. Não há outro. Não há outro meio de chegar-se ao Pai a não ser por Cristo. Não há outro meio de ser salvo a não ser por Cristo. Não há outro meio de ter segurança, paz, sentido, esperança, certeza, convicção a não ser por Cristo. Sem Cristo não há redenção, não há salvação, não há conhecimento do Pai. Não há outra forma. Por isto, este verso, ele é importantíssimo. O Verbo se fez carne, o poder criador, Deus, Cristo, se encarna. Ele andou na terra como nós andamos. Ele comeu como nós comemos. Ele respirou como nós respiramos. A carta aos Hebreus nos traz aqui uma aplicação importante. Uma delas é exatamente por causa disso, porque Ele sabe o que é sofrer, que Ele pode nos socorrer. Ele nos socorre sabendo quais são as nossas dores, sabendo quais são as nossas limitações. Mas o texto, mais uma vez, da carta aos Hebreus, ele é enfático, mas sem pecado. Ele sabe, ele conhece. Poderíamos dizer até de uma forma extremamente pessoal, eu poderia falar de uma forma extremamente pessoal. Cristo sabe qual é a sua dor. Cristo é a única solução para a sua dor. Não há outra. Não há. Não há outra forma, não há outra saída. Esse texto, ele combate uma das lutas humanas mais recorrentes. Ao longo do tempo, vem
crescendo com níveis distintos aquilo que nós podemos resumidamente chamar de humanismo. Ou a tentativa humana por solução por si próprio. A tentativa humana por solucionar os seus próprios problemas, até mesmo da salvação e da redenção por si mesmo. Busca por sentido. Um dos termos-chave usado aqui, poderíamos traduzir verdade por autenticidade. E aí teríamos o ponto de contato, chave, com aquilo que é apresentado pela sociedade no século XX e XXI. Em certo sentido, nós podemos resumir tudo que temos visto na esfera política, econômica, social, moral, costumes, ligando a TV, olhando para o mundo, a uma palavra-chave: busca por autenticidade, ou busca por sentido. O mundo está sendo moldado por algumas mentalidades. Uma delas, um dos marcos dos nossos últimos tempos, ocorreu na década de 60, na França, especialmente em Paris. E aquilo que eclodiu ali, o direito por liberdade, é isso que as pessoas queriam. Um dos lemas chaves era: é proibido proibir. É proibido proibir. Eu encontro sentido para a minha vida fazendo o que eu quero, dando vazão aos meus desejos. É isso que essa mentalidade diz. Ela é meramente uma roupagem nova para aquilo que nós conhecemos muito bem desde Gênesis, capítulo 2. Você pode ser como Deus. Você pode saber tudo. Você pode fazer tudo. Você pode conquistar a autonomia. Mas ela está intimamente relacionada à desobediência. Nós não somos autônomos. Nós não somos capazes de viver e fazer por nós mesmos. Sempre que o ser humano buscou isso, ele só encontrou dor. Sempre. Um dos nomes chaves desse período é um homem chamado Jean-Paul Sartre. Ele disse, me permitam reproduzir aqui: se convirmos que o homem é uma liberdade em situação, ou seja, o que é o homem? O homem é aquele que se encontra num momento de liberdade. Ou seja, ser homem, ser humano, é ser livre. É isso que ele vai dizer. Como? Segundo a escolha que se faça de si mesma na situação que surge. Ou seja, fazer o que quiser. Fazer o que quiser. A autenticidade, ou seja, a busca por verdade, sentido de existência, ele diz, é evidente por si. O que é essa autenticidade? O que é o verdadeiro sentido para a vida? Né? Consiste em tomar uma consciência lúcida, verídica da situação e assumir as responsabilidades e os riscos que tal situação comporta, em reivindicá-la no orgulho ou na humilhação, às vezes no horror e no ódio. O que ele quer dizer é que nós somos livres, nós somos verdadeiramente humanos. O sentido da nossa vida consiste, diante das situações, fazermos o que quisermos fazer, conscientes do que estamos fazendo. No entanto, esse mesmo Jean-Paul Sartre, em dado momento, ele diz que é diante da morte que as nossas teorias, os nossos conceitos, os nossos pensamentos precisam provar que, de fato, eles produzem algo. Diante da morte, que poder eu tenho? Nenhum. Nenhum. Ao longo do tempo, outro nome provém de um homem chamado Martin Heidegger. Heidegger, muito provavelmente, talvez, ou possivelmente apenas opinião minha, muito mais profundo do que Sartre, um alemão, também existencialista, ou seja, assim como Sartre, entendia que a vida, o sentido da vida,
A existência real humana consiste em ter liberdade de escolher o que quiser. Numa entrevista dada a uma revista alemã, uma entrevista que só foi publicada 10 anos após a sua morte por exigência dele, a Der Spiegel, ele dá uma longa entrevista e descreve a situação deplorável. É um homem que viveu a guerra. É como se pudéssemos resumir aqui: liberdade de escolha, autenticidade humana, o que torna alguém humano é ele poder escolher. Olha o que se fez diante da guerra, as atrocidades. Ainda mais ele, Heidegger, que caminhou com Hitler. No entanto, a revista em dado momento pergunta: e qual é a solução? Qual é a solução para isso? Se a força do homem, esse é o ponto-chave que vai ser descrito, se o braço do homem só produziu destruição, olha o que a guerra fez. Se o nível mais elevado da intelectualidade humana, que para ele é a filosofia, não trouxe esperança nenhuma, a única proposta que diz é desespero e angústia, por sinal, é um termo-chave para ele, a angústia existencial, a falta de sentido de existência e respostas mais profundas. Sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele é emblemática: somente um Deus pode nos salvar. Somente um Deus pode nos salvar. A bem da verdade, ele não imaginava um Deus pessoal. Mas o que ele diz é verdadeiro. Ainda que ele não tenha compreendido a profundidade do que disse, só há uma única solução: Cristo. Ele está certo. Ele não compreendeu a profundidade do que disse. Morreu sem sabê-lo. Mas é verdade. A única resposta para essa sociedade que acha que pode fazer o que quer, bem entende, que tem solução para todas as coisas da sua vida, que pode viver como bem entender, do jeito que quiser, está tudo certo, que defende o lema do é proibido proibir, que pode fazer o que bem entende quando quer. Essa sociedade está morta, fadada à destruição eterna. Somente um Deus, ou somente o Deus, pode nos salvar. Somente Deus pode nos salvar. Essa é a resposta. Está certa. É a resposta. Os desafios de pais para educar seus filhos na atualidade, os desafios da igreja diante das perseguições que sofre constantemente, os desafios que nós temos para a manutenção da nossa fé no ambiente de trabalho, as lutas recorrentes que nós temos que passar por causa das dores pessoais e particulares, dos desafios, dos problemas, daquilo que atormenta o nosso ser. A única resposta é esta: somente Deus pode nos livrar, somente Deus pode nos salvar. E este Deus é o Verbo encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe.